Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de algo que é um tanto quanto confusa essa informação. Fábio, eu posso deixar para traduzir os meus documentos lá na Itália? Fiquei sabendo que tem gente lá que tá traduzindo super baratinho e tal. Posso fazer isso? Muito bem, você tá lá fazendo o seu processo, buscando seus documentos, ainda está na fase Brasil, e aí chega a hora de traduzir e apostilar os documentos. Aí você descobre que é caro. Você descobre que, meu Deus, olha como os tradutores juramentados no Brasil cobram caro. E aí você começa a pesquisar em grupos de Facebook, de Telegram, de Instagram. E aí você descobre que tem pessoas na Itália que fazem esse trabalho de tradução por um valor muito menor. Às vezes até o consultor que você tá pensando ou querendo contratar faz isso. E aí você descobre e pensa, muito melhor, né? Afinal de contas, se eu deixo para traduzir lá, eu vou economizar aqui. Eu sei que parece uma excelente ideia. Não estou te dizendo que se você fizer isso vai dar ruim. Isso sim é uma possibilidade. Mas eu quero te alertar para as situações que podem decorrer, situações ruins que podem decorrer deste tipo de ideia. São duas basicamente, tá bom? Primeiro, tudo que foge ao que parece normal, procedimentos normais, tudo que foge a isso, para um oficial de Estado Civil, ele normalmente dá um passo para trás e fala, opa, por que isso está acontecendo? Vou explicar melhor. Desde que o mundo é mundo, a gente traduz os documentos no Brasil. Antigamente existia um procedimento chamado legalização de documentos. Hoje existe o apostilamento dos documentos, né? Então antes a gente pegava os documentos, ia para o consulado, fazia as coisas no consulado, depois no consulado italiano no Brasil. A gente traduzia antes, levava para o consulado, ele legalizava os originais brasileiros mais as traduções e a gente ia para a Itália. Desde 2016 isso mudou. Nós não temos mais a legalização consular, mas nós temos o apostilamento. Mas o procedimento continua o mesmo. Então a gente pega os documentos, todos os originais, depois pega todas as traduções, manda traduzir tudo, depois vai lá e apostila as coisas todas. E vai para a Itália. Então imagine você, nessas 8.000 cidades da Itália, quantas e quantas cidades já fizeram processos anteriores de reconhecimento. São várias delas, muitas delas já fizeram, e aí o oficial, ele sabe como faz, porque ele já fez. Então ele sabe que a pessoa chega na Itália com todos os documentos, apresenta para ela, ela verifica se existem erros ou variações, ou se tem alguma coisa ali que poderia impedir a transmissão da cidadania dela, e ela faz então os trâmites todos necessários. Veja, às vezes a gente tá no ritmo, né, no flow da cidadania italiana, a gente nunca para pra pensar algumas coisas. Por exemplo, você já parou pra pensar que se alguém não tem direito e um funcionário público italiano reconhece a nacionalidade italiana para uma pessoa que não tem direito, ele pode fazer uma merda muito grande? Inclusive na Itália, ele sofre civilmente as penalidades se ele fizer isso. Até existe uma associação, mas normalmente os funcionários eles se ferram sozinhos. Eles têm autonomia para decidir, mas se fizerem merda ou fizerem alguma coisa errada, eles são punidos. Não é o comune, não é o síndico, o prefeito, é o funcionário. Então, por isso que muitos funcionários acabam sendo um tanto mais criteriosos do que outros. Então, primeira situação que pode dar ruim quando você tenta traduzir na Itália. Esse funcionário que já fez outros processos, a primeira coisa que vai acender aqui na orelha dele é o seguinte: por que essa pessoa, ao contrário daqueles outros todos que eu fiz o processo, não traduziu no Brasil isso? Por que ele deixou para traduzir na Itália? Tem algum problema no Brasil que o impedia de fazer lá e ele fez aqui? E aí, toda vez, entenda isso, toda vez, em qualquer momento do seu processo, com um funcionário público tiver dúvida sobre a condução daquilo, ele vai parar. Ele vai parar, vai te pedir explicações. Muitas vezes ele nem te pede explicações, pior, ele vai conversar com outros funcionários de outras pessoas, de outros comunes. E isso pode durar um dia, uma semana, um mês, que o seu processo fica lá parado, enquanto ele tira as dúvidas. Aí às vezes que demore que demore uma semana, vai, que é um prazo mais ou menos razoável para ele tirar as dúvidas dele. Ele vai te chamar e falar assim: olha, fulano, tudo bem, é o seguinte, eu tô com uma dúvida aqui. Por que você trouxe seus documentos brasileiros e você apostilou no Brasil, porque você é obrigado a apostilar documentos brasileiros no Brasil? Por que você trouxe esses documentos aqui? Aí você mandou traduzir aqui na Itália com os devidos apostilamentos na Itália. O que aconteceu? Por que você fez isso? E aí você pode dizer pra ele: olha, não, eu só fiz isso porque me disseram que aquilo era mais barato e que eu não sabia que isso era um problema, mas foi por isso que eu optei por traduzir aqui. Aí veja, eu quero que você faça contas agora. E aí eu não sei quanto que te falaram que vai custar
essa tradução na Itália, em euros, quanto que custaria seus apostilamentos no Brasil, ou as traduções no Brasil, mas eu quero que você faça contas. Por exemplo, se demore uma semana só, eu tô falando de 7 dias. 7 dias de demora na Itália no seu processo, porque você resolveu fazer algo que é um pouquinho fora do padrão. Quanto que isso está te custando? Ou quanto que isso vai te custar? Valeu a pena deixar de fazer algo que já é comum e conhecido para tentar, porque é a famosa, eu chamo isso de economia burra. As pessoas, elas têm uma falsa noção de que elas vão economizar, mas na verdade elas vão acabar gastando mais. Então este é uma primeira situação que eu acho muito perigosa e temerária para a gente correr esse risco. Segunda situação, e tão complicada quanto: quando você chega na Itália e você diz que você está ali para fazer o seu processo de reconhecimento, você vai aproveitar o tempo de turismo para fazer o seu processo de reconhecimento, a primeira coisa que o cara vai perguntar é: cadê os documentos? Se você chega na Itália com documentos que não estão traduzidos para a língua italiana, conforme diz a capa 28, que é a circular que determina como são feitos os processos, existe uma chance, ainda que mínima, tá, de ser barrado na imigração. Não, você não tem documentos idôneos. Não, mas eu vou deixar para traduzir aí. Aí o cara, que talvez já tenha pedido para outras pessoas que chegaram com os documentos todos traduzidos, vire para você assim: tá, mas não é assim que eu tô acostumado a ver. Por que você não traduziu no Brasil? O que é que tem de errado no Brasil? Porque o cara pode alegar: você não tem documentos idôneos, porque os documentos, para serem utilizados aqui na Itália, eles têm que estar traduzidos para a língua italiana. Você chegou com os documentos que não estão traduzidos, você só chegou com documentos brasileiros aqui. Então eu não vejo as condições necessárias para deixar você entrar no país, eu te mando embora. Importante, e eu tenho como honestidade intelectual de te dizer isso. Isso vai acontecer? Nenhuma das duas hipóteses tô te dizendo que vai acontecer com 100%. Mas elas começam a poder existir. E como nós trabalhamos com um processo burocrático que já tem tantas pequenas situações que a gente tem que cuidar, por que cargas d'água criar situações onde elas não deveriam ou não precisariam existir para poder depois ficar preocupado com isso? E eu preciso até reconhecer que não é culpa deles, não é o tradutor juramentado, o intérprete público, o tradutor juramentado, que escolhe quanto cobra numa tradução. Isso é tabelado pela junta comercial, então ele não escolhe. Eu conheço tradutores que falam assim: cara, se eu por mim, eu cobraria metade do que eu cobro. Eu não posso cobrar menos, porque eu posso me ferrar, e eu não posso cobrar mais. Então a gente tem um valor tabelado. Então esse vídeo é uma forma de te dar as informações todas, e aí você decide se vale a pena ou não. Lembre-se, minha opinião pessoal, não vale a pena criar situações que possam eventualmente trazer problemas sem que elas precisem ser criadas, tá bom? E se você não sabia disso, se você achou essa informação pertinente, comenta aqui embaixo. Se você também acha que não tem nada a ver, comenta aqui embaixo de forma educada. Adoro conversar com todo mundo, não só com quem concorda, mas também com quem discorda. Me fala aí se o seu caso: não, eu fiz na Itália, deu tudo bem, tudo certo, ou eu não, pelo amor de Deus, jamais faria. Compartilhe, comente comigo, é importante saber a sua opinião. E se você ainda não está inscrito no canal, se você ainda não deu seu joinha, faça isso, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.